Então, gente, quem pode ver, nós estamos de volta na nossa casa, ó, de bloco, tá? E graças a Deus, estou muito feliz aqui porque a gente passou por esses dias aí, foram 2 meses. Não foi fácil. Eu tinha gravado tudo pra vocês, porém, tinha gravado tudo contando pra vocês, tá? E agora acabei de descobrir que os vídeos foram apagados, tá? Ninguém sabe aqui quem apagou, mas tá. Os vídeos foram apagados. E essa tosse veio de lá de onde a gente tava, tá bom, gente? Então a gente tá com essa tosse, agora tá bem melhor. Nós não... Nós tava assim numa situação de gripe bem forte, tá bom? Tá, vamos direto ao assunto, assim. Vou explicar rapidamente pra vocês tudo o que aconteceu em 2 meses. Nós saímos daqui, de onde a gente sempre morou, né? Pra ir pra outro bairro. Chegando lá no primeiro dia mesmo, eu elogiei, nossa, aquele bairro, eu elogiei, meu, esse bairro as pessoas são tudo educado, nossa, que educação, nossa, porque é um bairro mais chique, eu realmente imaginava assim, daquela forma, né, pessoas educadas, tudo mais. No primeiro dia foi assim, a partir do segundo a gente começou a ver e enxergar como realmente era. Gente, eu me incomodei tanto naquele bairro, me incomodei tanto, entendeu? Que eu passei demais lá, sabe? Eu passei um bocado, gente. Pessoas... Eu criei um trauma maior ainda por crente, tá? Me desculpem os crentes, mas... Os crentes que se ofenderem, mas pra mim... crentes que são crentes de verdade, pra mim, se dá pra se contar no dedo. Crentes que são crentes de verdade. De atitudes, né? Enfim. Eu me incomodei demais lá, entendeu? Crente que me ajudou, depois inventou coisas de mim. Sabe, gente? E por último, a minha irmã, uma irmã que a gente se conheceu depois de grande, não fui criada com ela. Porém, minha irmã, ela aprontou uma pra mim enorme, gigante. Eu acho que foi por vingança, que um dia ela foi lá na casa lá fazer... Ela foi fazendo um auê mesmo, pedindo socorro, ajuda. Foi bem... Ela foi mesmo aglomerando mesmo, porque a situação dela era desesperadora. Porém, eu não queria... Ela que faz as coisas de errado, ela que assume as consequências dela, entende, gente? E naquele dia eu tava tão cansada, gente, porque eu tava fazendo lanche também naquele bairro. Então eu tava fazendo lanche, tava lutando ali sozinha, só eu mais Deus, entendeu? Só eu e mais Deus batalhando, entendeu? E eu tava cansada demais. Era num domingo, se eu não me engano, e eu precisava descansar. Oi, filho. O que, Vi? Então, gente, voltando aqui, eu precisava descansar naquele dia. Eu tava o dia inteiro tentando, porque eu acho que foi bem no tempo que tu tava, da Estela, com aquela gripe junto com a virose, né? Acho que foi, né? Bem que tu tinha nem se recuperado ainda direito, né? Eu tava super cansada já de cuidar dela sobre isso. Acho que era, né? No domingo, no sábado, não lembro. Ó, meu nariz tá trancado, sei lá. E, gente, eu precisava descansar. Eu tava o dia inteiro. Vocês lembram aquele dia, né, Estela? O dia inteiro. Ah, foi o dia que eu acordei já mais cedo. Eu acordei já mais cedo pra ir lá comprar pra ti o limão, lembra? Lembro. Foi, né, Vitória? Que eu não aguentava ir, né, Estela? Acho que foi, né? Eu não aguentava ir, gente. Que quando pega em mim essas coisas, gripe, pega pra valer, tá? E eu fico... A minha menina também pegou pra valer. Mas em mim pega também pra valer. Igual pegou nela, pegou em mim. Só que em mim, não sei, talvez o mínimo, um pouco mais, entendeu? E demora muito mais a passar.
E aquele dia eu tava, meu gente, eu tava assim, derrubada da gripe, derrubada. E eu, mesmo assim, eu não tinha condição de ir, mas eu tinha que ir porque lá naquele bairro, por eu não conhecer nada, quase ninguém, eu não, né, não deixava minhas crianças ir, nem as maiores ir em mercado, padaria. Eu tive que ir, fui com a Vitória e fui me arrastando, gente, fui me arrastando. Então eu tava super cansada. E a minha irmã chegou lá fazendo um aglomerado e tal, né? Por causa da encrenca que ela arrumou. E eu não abri o portão pra ela. Eu simplesmente não abri. Não abri porque. Deixa eu tirar esse daqui. Então, a minha irmã, a minha irmã, ela faz as coisas, então ela que aguenta as consequências, ela faz coisas, ela se mete com coisa pesada, coisa gravíssima, errado, então ela que aguenta as consequências. E aí, por vingança disso, acredito, ela depois, pra livrar a pele dela, ela fez uma pra mim, gente, ela aprontou uma. Que vocês não têm noção, vocês não fazem ideia, tá? Ela colocou pra cima de mim, pra livrar a pele dela, colocou pra cima de mim. É uma bomba terrível que eu não esperava. Acordei dia de manhã com aquilo ali, sabendo daquilo ali. Então eu não esperava, tá? E aí eu já nesse dia eu já tava preparado. Tava tudo certo pra nós se mudar. Nós ia, gente, pra todo mundo já sabe, né, que a gente queria já ir pra São Paulo. Por que pra São Paulo, quem pergunte? Gente, porque a gente tem coisas lá que a gente quer, que a gente só vai conseguir concretizar lá, tá bom? Mas, por enquanto, eu tô vendo que tá mandando mensagem aqui. Por enquanto, gente, enquanto a gente não vai pra São Paulo, a gente vai continuar fazendo os nossos vídeos, claro, com certeza, né? Até porque a gente acredita muito que antes da gente ir pra São Paulo, a gente já vai evoluir a partir daqui, a partir de onde a gente tá morando, entendeu? Sem mesmo antes precisar ir pra lá. Então, aí eu já tava depois daquela bomba que de manhã me chegou ali de surpresa, de sopetão, nós já tava tudo certo pra ir pra lá. Eu, ali naquele patamar ali, eu já tava tudo resolvido sobre a... Meu, tem gente mandando mensagem. Sobre... Tava tudo resolvido sobre a passagem, tava tudo resolvido, eu já tinha até vendido meu fogão. O botijão já tinha vendido os dias antes, o fogão. Eu tinha vendido já o botijão uns dias antes, porque eu inclusive tava sem gás, tá? E tava cozinhando no forno. E daí vendi o fogão, já que tava sem botijão, né? Tava sem botijão, vendeu o fogão também. E naquele exato dia que eu recebi aquela bomba cedo, era o dia que eu ia vender o... era o dia que eu ia vender os móveis. Às 4 horas mais ou menos da tarde, o homem foi lá comprar os móveis. Porque tava tudo certo pra nós ir pra São Paulo. Tudo. Só que, em última hora, o rapaz da linha de ônibus, ele me falou que o Pix deveria ter sido, que não dava, que tava dando, ele mandava pra mim as fotos de como tava dando. E que tava dando, que não tava dando, tipo, tava dando problema lá, entendeu? Porque o Pix tinha que ser feito 4 horas antes da viagem. Então não tava dando. E esse cara, ele ficou tão assim por mim, por nós. Ele ficou tão assim, nossa, porque eu tinha vendido tudo. Eu tinha vendido tudo. Nós só ficamos com a televisão, roupas, só. Entendeu? E esse rapaz ficou tão desesperado, gente. Ele ficou tão desesperado que ele chegou. E voltando aqui, gente, desculpa, tá? Que eu tive que atender uma menina aqui, porque a gente, assim, quando começa a gravar, parece que os filhos começam a querer chamar e tal. E agora eu me perdi no assunto, com parte que eu tava. Que tu tava só com... Ah, lembrei.
O rapaz ficou tão desesperado que o horário dele de parar era de trabalhar às 10 da noite. Ele ficou até às 11 e pouco da noite. Ele chegou um momento que ele disse, mandava desesperado, oh meu Deus, não sei o que, mandava carinho. Ele dizia, meu Deus, eu tô aqui já rezando. Ele dizia assim. Esse rapaz ficou tão desesperado, gente. Porque eu tava desesperada, porque eu tava dentro de uma casa, sem nada, só com 2 camas que ficaram lá, que não tinha como vender, não eram já mais velhinha. 2 camas, uma mesa que ficou, tipo isso, gente, não tinha geladeira, não tinha fogão. O forno, de tanto, gente, deu maior confusão com esse forno naquele bairro, porque gente brigando comigo porque eu tinha publicado o forno no grupo e que a pessoa ia querer, e por que que eu fiz isso, por que que eu publiquei. Mas eu não sabia que a pessoa ia querer, gente. Eu não sou adivinho. E aí a gente brigando comigo. Era tantos olhos em cima daquele forno que o forno estragou, gente, tá? Ele começou estragando a parte de baixo e estragou a parte de cima e literalmente o forno queimou, tá? Então eu tava sem forno, sem fogão, sem geladeira, sem botijão. Gente, vocês não têm noção. Pensa no meu desespero dentro de uma casa com 4 crianças, sem nada, apenas com uma televisão e roupas que nós ia viajar. E pertences, né? Pertences pequeno. Eu tava desesperada, eu entrei em choque, eu entrei em pânico, depois que o rapaz, coitado, fez de tudo, que ele já não sabia mais o que fazer, eu disse, querido, eu falei, vai dormir, vai pra casa, eu dizia, pode parar de trabalhar, vai pra casa, não sei se ele estava trabalhando de casa, aquela linha de ônibus, na verdade é a Buser que vende pras linhas de ônibus, né? Eu disse, pode descansar porque não tem mais o que fazer. Os inquilinos aqui da minha casa estavam tentando comigo até aqueles momentos também, até aquelas horas, até o cara terminar, acho que eles tentaram. Eles tentando. Que eu lembro, eu acho que foi até quando o cara. Quando eu disse ainda pros inquilinos, acho que foi. Que eu disse que eu falei pro cara ir descansar porque não tinha mais o que fazer. Só que agora me disse, daí como? Que eu ia ficar dentro de uma casa, sem nada, com as crianças. Aí, gente, eu tive uma crise de ansiedade forte, tão forte, que por um momento eu parecia que a minha mente, que o meu cérebro ia bugar. Por um momento parecia que eu fiquei assim, por um momento eu pensei que eu fosse parar no hospital, de como eu fiquei lá naquela casa. Eu fui pra fora, eu fui, me levaram pra fora, me levaram água. Eu tive que ir lá pra frente depois da casa, pegar um ar, respirar. Mas depois, que eu não aguentava nem sair do lugar, eu fiquei em pânico, gente. Eu tremia. Eu não sei descrever pra vocês a forma que eu fiquei. Eu não sei descrever. Eu olhava pro céu assim, eu falava com Deus assim, e eu ficava assim tremendo. E eu, sabe, deu uma crise de ansiedade realmente, sabe, gente? Aí, depois de eu ter passado um monte que eu não sei descrever pra vocês a ansiedade, na hora eu ia, até depois, um pouco depois, quando eu tava bem depois, quando eu tava um pouco mais, sabe, melhorando. Eu lembro que eu tive uma força pra dizer pra minha menina gravar, pra minha maior, que tava ali, minha maior que tava do lado de mim, que tava do meu lado dizendo, me pedindo, por favor, pelo amor de Deus, assim, ela tava desesperada, com medo que me desse alguma coisa realmente, porque eu vi que e aí ela tava do meu lado, já também atacando a ansiedade, ela dizia que ela tava com medo que desse nela também, porque ela também tem ansiedade. Pra quem não sabe, a gente, na verdade, não é mais só ansiedade, a gente já tá num grau de depressão altíssimo, gravíssimo, tá, gente? E aí quando eu tive um pouco de força, quando minha voz, minha palavra saiu, eu falei pra ela,
que eu me lembro, eu pedi pra ela gravar, acho que foi alguma coisa assim. Só que já daí nem ela mais tinha força, assim, tipo, tava complicado, gente. Foi um momento tenso ali demais pra todos nós. E depois de tudo isso, me veio na mente, me veio na minha cabeça eu não vou dizer amiga, porque essa foi-se o tempo, muitos e muitos e muitos anos atrás, que foi amiga, foi-se o tempo que um dia foi amiga. Me veio na cabeça ela para eu pedir ajuda para ir para casa dela, porque o que eu ia fazer? O que eu ia fazer naquela casa sem nada? Entendeu? Como que eu ia ficar até aquela noite lá? Tava difícil pra gente ficar, porque tava tudo tão na solidão, gente. Tudo tão na solidão, nós já tinha tirado o lençol, tudo das camas. Nós olhava para as camas estavam vazias. A televisão tava totalmente embalada em vários cobertores dobrados dentro de uma caixa, toda cheia de fita. E eu pedi ajuda para essa pessoa, essa mulher. E depois de muito tentar, porque o telefone dela ninguém atendia, não dava nada. Depois de muito tentar, minha filha conseguiu. E a primeira coisa que ela disse foi para mim ter calma. E quando ela disse para mim ter calma, foi o momento que eu vi que gente, eu surtei, eu dei um berro. Eu dei um berro que eu pensei naquela hora, pronto, agora eu perdi o único lugar que poderia ir. Só que não, ela viu que ela viu realmente que o negócio tava sério. E aí eu fui pra casa dela, tá? Eu cheguei lá, eram quase, eu acho que, não sei se era meia-noite e pouquinho, por aí, quase uma hora. Não, era meia-noite e pouquinho, acho. Ou meia-noite. Fui pra casa dela. Antes disso, eu comprei pras crianças, porque o que eu ia fazer? Eu tinha que dar alguma coisa pras crianças comer, né? Antes disso, eu comprei pras crianças uma pizza e um refri. E a moça, quando pediu o endereço, eu passei pra ela o endereço certinho. E quando ela confirmou meu nome, Graziele, né, confirmou meu nome inteiro ali, eu peguei e disse essa daí mesmo. Essa sofrida aí, falei. A moça daí mandou uma carinha de triste. E a moça viu que alguém do outro lado da linha não estava bem, não estava passando por um momento, estava passando por um momento terrível. E daí quando ela pediu os sabores, eu dizia, moça, até minha filha mesmo maior disse, falou antes de mim, qualquer sabor, qualquer um que matar a fome da gente nesse momento. Eu falei pra ela, eu disse, moça, qualquer sabor, qualquer um, não importa, desde que mata a fome, desde que a gente coma, desde que meus filhos comam, eu falei pra ela. E ela trouxe, quando o cara trouxe, eu tava lá na frente, e eu tava lá, porque foi o momento que eu fui pra respirar, pra puxar o ar, né? Eu ainda não estava bem, pra você ter uma ideia. Eu fui pra puxar o ar, o cara chegou, e puxar o ar realmente, tá, gente? O cara chegou, eu não queria estar chorando, porque eu não sou mais dessas que gosta de chorar na frente dos outros, tá? E eu peguei e paguei ele viu que eu não estava bem. Levamos aquela pizza, aquele refri pra dentro. E já aí nesse patamar já tinha, eu não estava mais com fome, nem minha filha maior. Minha filha mesmo maior disse, quando eu ia falar, porque a minha barriga realmente literalmente tinha passado a fome total. Aí quando eu ia falar, minha filha maior disse que não estava mais com fome. Mas mesmo assim todos nós comemos, porque aqui é uma família unida que se ajuda, que se ama, e um empurra para cima do outro. A comida sim, né? Então a de 13 anos foi nos dando, entendeu? E daí automaticamente a de 16 anos, a maior, também já foi ajudando. E fomos comendo. Foram me dando, porque foram me dando até assim, me dando na boca, porque pra me morder assim, que eu não tinha forças nem pra pegar na pizza. E
Depois que comemos, a gente foi pra casa dessa mulher. Aí chegando lá, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, acho que eu vou gravar outro pra vocês, tá bom? Gravamos até alguns pedaços lá na casa dessa mulher, mas gravamos foi ontem. Ontem, quando a gente passou a tribula... eu não vou dizer a pior tribulação das nossas vidas, porque nós já passamos cada uma. Mas ontem, quando a gente passou uma das piores tribulações da nossa vida, a gente gravou por último, os últimos pedacinhos lá. Tá, gente? Porque o caso foi tão sério lá, foi tão grave, que eu tive que chamar a polícia. Porque é um bando de pessoas, assim, kitnet, sabe, gente? Tudo junto, tudo amontoado. Pessoas, tudo... Sabe aquelas pessoas que vocês entendem, né, o que eu quero dizer? Aquelas kitnets, tudo junto, amontoado. Pessoas que gostam de arrumar confusão, porque eu nunca vi gente... Nunca vi... Eu sou pobre, gente, mas eu nunca vi pobre que gosta de arrumar confusão. E ainda mais quando são, assim, kitnets. E ontem eu fiquei... Ontem... Foi tão sério, um negócio tão sério, que a mulher da casa onde eu tava, depois de ela ter me atordoado totalmente, ter mexido com o cérebro, não só meu, como dos meus filhos totalmente. Depois de ela ter mexido com a nossa mente, assim, de quase nos deixar loucas. Loucas! Ela, daí, depois disso, ela foi me acudir, porque parece que ia me dar um... Pequeno agora aqui, estando no... Eu fiquei bem ruim, gente. Bem ruim. Então isso eu vou gravar no outro... Eu vou gravar no outro vídeo pra vocês. Tá? Até gravo um pouco mais longe das, né? Acho que é. Gravo no outro vídeo pra vocês e coloco os pedacinhos de como é aquela casa, a situação daquela casa, do que nós... Um pedacinho só do que nós estávamos passando e enfrentando lá. No mais, eu conto pra vocês porque ninguém no momento tinha cabeça pra gravar. Ah, gente, voltei aqui só pra finalizar esse vídeo aqui, só pra vocês saberem. Agora nós estamos dentro da... Voltamos pra minha casa, pra casa nossa, né, de herança. É a casa que, graças a Deus, é a casa que a gente não paga aluguel. Graças a Deus, né? Aqui a nossa casa, não temos incomodações. Não temos incomodações aqui, né? Na nossa casa, né? Mas voltemos pra cá. Só que nós voltemos com... Nós estamos com uma televisão. Aí os inquilinos que estavam aqui, coitados, foram tão assim, tão compreensivos, mas tão compreensivos que eu disse pra eles que eles poderiam ficar, né? Nós dava um jeito aqui, eu não ia jamais ia mandar eles saírem daqui. Só que eles preferiram sair, né? Ah, porque eles tinham um cachorro pastor alemão e não era bravo, só que não era tão bravo, né? Na verdade, só que poderia estranhar. Então, o cachorro não é acostumado, parece que preso, não é cachorro de um porte grande, né? Então, eles saíram ontem, gente, na correria, assim, ó. Eu avisei antes, né, já que estaria vindo, porque não tinha mais pra onde eu ir, não tinha lugar. E eles, nesse tempo que eu avisei eles, eu já tinha avisado 2 dias antes, na verdade, né? E nesses 2 dias antes, eles já estavam arrumando outro lugar e eles foram lá pra casa do irmão do marido da mulher aqui, da irmã. Nós estamos agora aqui com uma televisão, roupas e só. Que até panela nós trouxemos só uma. Só uma panela. Então, gente, Gente, a gente passou tanto já, sabe? A gente já passou tanto, padeceu tanto nessa vida. Sabe, a gente padeceu tanto. Olha que isso que vocês podem ver, que eu não sou uma senhora de idade, porém já sofri coisa de 50 anos. Sofri demais, gente, demais. Não é à toa que as minhas filhas maiores, e não só elas, todos os meus filhos, minha de 10 anos, meu menino de 6, eles têm uma mentalidade assim que é absurda, entendeu? Absurda
sabedoria, sabe, de tanto que passamos já. E eu luto tanto, sabe, gente? Eu luto tanto para criar meus filhos. Eu crio eles, eu batalho, sabe? Então, assim, gente, vocês podem nos ajudar. Vocês podem. Sabem como? Sabem? Compartilhando nossos vídeos, curtindo, sabe, gente? Dando engajamento pra gente crescer nessa plataforma e nós ter uma vida digna. Não vou dizer uma vida... Eu acho que talvez... A gente merece. Talvez eu não tenha que dizer uma vida mais digna. Porque até hoje, tudo que nós passamos, né, Estela? Eu não sei se é uma vida digna. Eu não sei se isso dá pra chamar de algum momento de vida digna. Sabe? Eu não sei. Gente, por favor. Por favor. Eu não sei nem como falar o que eu ia falar agora. Mas tá, é isso aí, gente, tá bom? É isso aí. Vocês podem ajudar. Vocês, Deixando o like. Claro, com Deus, né? Podem ajudar a mudar a nossa história de vida. Entendeu? A gente ter, assim, tipo ter um testemunho pra contar. Entendeu, gente? Um testemunho pra contar. Eu digo testemunho de vida, né? Porque não tô falando testemunho de crente. Porque de verdade, gente, de verdade, nós estávamos... Ó, só pra vocês entenderem, gente, de verdade nós não tava mais nem acreditando, tá? Então, assim... Eu acho que vocês podem ver no meu olhar já a vida que eu passei pra poder criar meus filhos, tá? Eu acho que vocês podem ver no meu olhar, tá bom, gente? Então enxerguem aí no meu olhar, tá bom? Por favor, enxerguem. Enxerguem a tristeza, tá? A tristeza da minha vida, tá bom? Do meu coração. Enxerguem, tá bom? Por favor. E vocês podem, tá? Vocês podem. Vocês conseguem mudar a nossa história de vida. Tá bom? Beijo, gente. Fique com Deus, tá bom? Obrigado por tudo. Oi!